dar continuidade aqui ao assunto que nós começamos. Agora sim. Agora não. Agora sim. Libera bênçãos e satisfação. O título que nós iniciamos aqui fala sobre a vida de louvor. Então eu vim trazendo uma série de versículos na Bíblia que nos leva a essa vida de adoração, de louvor e de adoração. Como eu disse, a nossa vida ela não é da forma que a gente quer. Para eu ter uma vida de louvor e adoração, eu preciso escolher, certo? Eu preciso escolher ter esse lifestyle, esse estilo de vida. Então, para eu conseguir ter uma vida de louvor e adoração, nada melhor do que sermos balizados pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá a diretriz, que nos baliza para todo tipo de situação. E hoje eu gostaria de começar a falar que a vida de louvor e adoração libera bênçãos e satisfação. Vamos ver o que aí Salmo 63, do verso de 1 a 5, o salmista Davi diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Verso de número 2, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Verso 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então, uma vida de louvor e adoração, ela libera bênçãos e satisfação. Então Davi, ele está aqui anelando pela presença de Deus, e ele fala palavras incríveis, palavras maravilhosas. No texto diz: Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. Observe que o madrugada aqui, não necessariamente no seu sentido literal, madrugada, pode ser que sim, mas eu quero entender o quanto antes eu buscar o Senhor, de madrugada, o quanto antes, a minha alma, e fala que a minha alma tem sede de ti, ou seja, a nossa alma, ela é satisfeita, observe, satisfeita pela presença de Deus. A minha carne te deseja, não somente a alma, que é o nosso intelecto, mas a carne também te deseja muito, em uma terra seca, em uma terra onde ele não consegue se satisfazer, e ele precisa do quê? Da presença de Deus, em uma terra seca e cansada, não só apenas seca, mas cansada, onde não há água, onde não há presença do Espírito Santo de Deus. E Davi anela, e ele vem e continua: para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Ou seja, Davi já tinha experimentado disso. Então, ele sabia que a sua alma seria satisfeita por meio dessa presença. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Ou seja, a bondade, a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Porque o que adianta o homem ter a vida se ele não tiver a benignidade de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida? Não serve para nada. E ele fala: os meus lábios te louvarão. Ele está falando de uma vida contínua de louvor. Os meus lábios te louvarão. Quando eu digo louvarão, porque louvaram hoje, louvaram amanhã, louvarão no domingo, na segunda e assim por diante. Louvarão, fala-se de futuro. Então, a partir daquele momento, Davi está dizendo: os
meus lábios vão te louvar, te louvarão. Ação contínua. Assim eu te bendirei enquanto viver. Ou seja, enquanto eu tiver vida, está garantido que eu vou bendizer o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Por vontade própria? Por ego? Por orgulho? Não. Em teu nome levantarei as minhas mãos. E aí ele finaliza, pelo menos aqui até o verso 5, porque esse salmo vai até o número 11. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Não é de qualquer forma. Então ele, além de falar que vai bendizer, meus lábios te bendirão, meus lábios te louvarão, levantarei as minhas mãos em teu nome, ele ainda diz: a minha boca te louvará com alegres lábios. Por que alegres lábios? Porque a mesma boca que diz que serve a Deus, que confia em Deus, é a mesma boca que fofoca, que maldiz, que não confia em Deus. A mesma boca que glorifica o nome do Senhor, que ora para cura, que ora por libertação, por salvação, é a mesma boca que diz: Deus não faz, Deus não está me vendo, se vitimiza. Então, nós temos que tomar cuidado para que essa nossa vida de louvor e adoração seja algo que nós venhamos a cuidar, para que isso seja algo verdadeiro, que não seja algo mecânico, algo religioso. É engraçado que a área que eu trabalho era uma área que ela ensina as pessoas a serem mecanizadas, porque tudo que se vai fazer, existe um sistema, e para dar continuidade ao seu trabalho, você precisa de dashboards, de relatórios, de sistema integrado. Então, a gente faz isso de forma tão natural, a gente entra lá e... Aí esses dias ela estava falando para mim: você tem que parar um pouco de ser robô, você parece um robô, né? Você faz tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, você está acostumado com aquilo. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba virando refém dos recursos, né? Das máquinas, dos relatórios, de tudo que a gente precisa. Eu estava até comentando com o pessoal na empresa, né? A gente usa muito ferramentas de comunicação, Skype, Teams, o próprio e-mail. Então a orientação que a gente tem é assim, manda e-mail para o fulano de tal, e aí manda um Teams ou um Skype: ô fulano de tal, tudo bem? Te mandei um e-mail aí, depois dá uma olhada lá, dá uma atenção, eu já faço diferente. Então, depois dessa coisa de deixa um pouco de ser robô, eu mando e-mail, aí vou lá na mesa da pessoa e vou lá: então, mandei um e-mail aí e tal, como você está? Tá tudo bem? Se a pessoa está lá na empresa, por que eu vou ficar conversando virtualmente se o pastor Gilberto está ali? O pastor Gilberto está ali, e eu estou aqui. Aí eu vou mandar um Skype para ele: e aí, pastor, tudo bem? E aí, como é que foi? Não sei o quê. Não é mais fácil eu ir lá no tete-a-tete falar com ele, se eu sei que ele está lá? Porque a empresa é dividida em duas partes, né? É um andar inteiro nosso. Você entra no hall do elevador, todos os funcionários entram pelo lado esquerdo. Aí, entrando pelo lado esquerdo, tem um negócio de ponto. Do lado de lá fica uma parte da empresa, do outro lado de cá fica outra parte, e a outra parte fica no segundo andar. Então, é só eu sair um pouquinho da minha mesa, levantar a cabeça assim, eu consigo ver quem está do lado de lá, e dando uma passeada pelo lado que eu estou, eu consigo ver quem está. Então é mais fácil eu ir lá no tete a tete para resolver, do que eu mandar um e-mail e mandar o Skype avisando que eu mandei o e-mail, porque tudo bem, a pessoa viu, mas quem vai garantir que ela entendeu, ou que vai, de repente é algo que eu estou precisando de uma certa urgência. Então, consegue ver para mim? Eu tenho que dar horas para finalizar isso aqui, eu estou precisando dessa informação. Não é mais interessante a pessoa, você foi até ela, falou da tua necessidade, falou que você tem horário para entregar e que você precisa daquele trabalho para entregar. Não é mais fácil do que eu redigir o e-mail, passar 10 minutos digitando, depois ficar chamando a pessoa? Nessa daí você já perdeu meia hora.
2 minutos, 3 minutos, 5 minutos máximo você resolve. Então, é interessante a vida do ser humano, porque a nossa vida de cristão, ela precisa de manutenção, porque senão ela vira uma vida monótona. Os mesmos costumes que nós tínhamos quando éramos da igreja católica, quem era, né? Ou de uma outra denominação, você traz os mesmos costumes para dentro da igreja. Só que o Deus que a gente adora é um Deus vivo, é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que vê, é um Deus que alerta. Jesus Cristo, quando esteve aqui com os discípulos, ele disse o quê? Eu vou para meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sem pai, órfão que não tem pai. Eu vou enviar o Paracletos, ou seja, não sou eu, mas é alguém que tem a mesma essência minha, o Espírito Santo. E aí ele estará com vocês enquanto eu estiver lá, né? E é engraçado que, mesmo Jesus falando que enviaria o Espírito Santo, os discípulos, após Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, quando se ascende aos céus, os discípulos estão todos ali. Jesus já tinha feito a promessa, já tinha falado que enviaria o Espírito Santo, e aí quando Jesus foi subindo aos céus para retornar à direita de Deus, os discípulos ficaram olhando para cima, imaginou aquela tristeza, o mestre indo embora, agora nós não vamos vê-lo mais. E aí a Bíblia diz que os anjos aparecem, fala: varãos galileus, por que estavam olhando para o céu? O mesmo Cristo que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. Mas Jesus não disse deixar o Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo não estava com eles? Sim. Mas o Espírito Santo só se manifestou na vida deles quando eles estavam reunidos em Jerusalém, porque eles tinham recebido a ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Imagina que nessa ocasião os discípulos estavam tristes, estavam apavorados, porque se matavam Jesus, pode ser que queiram matar a nós. Nós participamos, nos acreditamos, andamos com Ele, nós sabemos que Ele é capaz de fazer, e Ele é o nosso mestre. Ele disse que era o Filho de Deus, e mesmo assim o crucificaram na cruz. O que será capaz de fazer conosco? Então eles precisariam de um revestimento. Por isso que a ordem de Jesus era: ficai em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos. Eles tinham sido vestidos, agora eles precisavam ser revestidos. E aí, a partir do advento da vida do Espírito Santo, lá no livro de Atos 2, os discípulos saíram. A partir dali, eles saíram, e aí eles cumpriram o ídolo, mas eles precisavam de um revestimento. Então a nossa vida de louvor e adoração, ela precisa de manutenção, e Davi vem trazendo lições extraordinárias para nós. Então o louvor libera bênçãos e satisfação. Observe que a satisfação de Davi estava em Deus, a satisfação para o seu corpo, como ele diz, e para a sua alma. Não quer dizer para o espírito, né? Não precisa nem dizer, porque o nosso espírito é a nossa parte que fala com Deus. Nós somos um ser que temos 3 partes. Isso dá a entender de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos feitos espírito, alma e corpo. Então, essas três faces, vamos assim dizer, elas precisam ser alimentadas. Quando eu alimento bastante o meu espírito, ele traz benefícios para a minha alma e para o meu corpo. Quando eu alimento bastante o meu corpo, mas eu não alimento a minha alma e o meu espírito, eu trago doenças. Então, e quando eu alimento a minha alma, não alimento o meu corpo e não alimento o meu espírito, eu também tenho doenças emocionais que afetam o meu corpo e, logicamente, afetarão o meu espírito. Então eu preciso cuidar desses três. Eu acabei de dizer, espírito, alma e corpo. Eu preciso cuidar dos 3. Eu preciso ir ao médico, ver como está a minha saúde, cuidar da minha alma, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou lendo. E a parte espiritual, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou fazendo sacrifícios com Deus. Não digo aqui somente na igreja, né? A nossa vida é uma vida de manutenção. Imagine nós estamos 2 vezes, né? Tem igrejas que tem 3, 4, 5 cursos por semana, mas a semana tem 7 dias. E que os dias que eu não estou aqui? Aí eu não me relaciono com Deus, né? Então é uma vida contínua de adoração a Deus. Então o próximo tópico diz: o louvor criativo permanece vivo.
louvor criativo permanece vivo. Está também no livro de Salmos. Nós vamos passear bastante pelo livro dos Salmos, porque se tinha uma pessoa que tinha particularidade em falar dessas coisas, era Davi. Sabe por que eu acredito que Davi tinha? Porque quando ele cuidava das ovelhinhas do seu pai, ele ficava muito tempo só, humanamente falando, mas ele tinha muito relacionamento com Deus. Então, enquanto ele estava ali cuidando das ovelhinhas, ele pegava sua harpa e começava a compor os seus louvores. Então, ele tinha propriedade de falar muita coisa, porque ele tinha esse tempo com Deus. Então, o Salmo 71:14 diz assim: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Por que permanece vivo? Cada vez mais. Ação contínua. Observa que engraçado que vez ou outra eu repito essa frase, que nós temos que provocar a reação de Deus. Deus age, como agiu no início para criar todas as coisas. A Trindade e os santos estavam reunidos naquele dia, quando foram feitas todas as coisas, mas a nossa ação provoca a reação de Deus. Então, Davi diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Ação contínua. Esperarei continuamente e louvarei cada vez mais, dia após dia, vezes após vezes, porque o louvor criativo ele permanece vivo. Tem que ser uma coisa viva, tem que ser uma coisa não como fariseus, homens hipócritas que faziam para se mostrar: eu jejum, mas esse aí, esse pobre coitado. E a Bíblia diz que eles andavam com a cara feia, para dizer, está jejuando, né? Com a cara feia, não comeu, aquela coisa toda. Não adianta, porque quem sonda os corações é Deus, quem recebe a adoração é Deus. Então a sinceridade do coração do homem é Deus que sabe. Então, por isso que a Bíblia escreve: o que sua mão direita faz, a sua esquerda não deve saber. Porque o homem tem muito isso. O homem, se não tiver cuidado, ele se veste de orgulho, como foi dito aqui nos estudos anteriores. E o orgulho é uma coisa que derrubou a Lúcifer do céu. Não somente Lúcifer, uma terça parte dos anjos desceram com ele, por conta do orgulho. Se eu tenho certeza que existe um Deus que é sobre todas as coisas, o porquê vai subir ao meu coração de ter um trono acima dele? Ele tinha tudo que ele precisava nos céus. Irmãos, ele vivia nos céus. Entende? Ele não vivia aqui na terra, ele vivia nos céus. Então ele tinha tudo, do bom e do melhor. A Bíblia fala que ele era um dos anjos de luz, responsável pela parte do coro celestial, e mesmo assim subiu. Então cada vez que sobe ao nosso coração esse sentimento de orgulho, de prepotência, nós temos que tomar cuidado e pedir para Deus tirar isso do nosso coração. Tirar isso do nosso coração, porque isso não provém de Deus. Mas Davi sabia em quem ele esperava, por isso ele disse: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais, porque ele tinha motivos. Davi sabia. Olha como Davi sabia. Em alguns textos anteriores ele disse: eu deitei, dormi e acordei. Por quê? Quem sustentou? Então ele sabia quem sustentava ele. Ele era os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele sabia de onde vinha o socorro. Mas ele sabia. Olha, presta atenção. Davi não procurou na sua esfera horizontal. Por que olhar para o monte? Olhar para o monte é cabeça erguida. De onde vem o socorro? Do alto. Do alto. Se você procurar na esfera humana, na esfera aqui, vertical, a gente não encontra. Então, por isso que o louvor criativo, ele permanece vivo, algo contínuo, ou seja, precisa de manutenção.
Vamos em frente. Salmo de número 111, verso 10. Cante louvores com entendimento. Ou seja, eu preciso entender aquilo que eu estou falando para Deus. Por isso que eu falo, não pode ser uma coisa mecânica, não pode ser uma coisa religiosa, porque se for uma coisa religiosa, vira algo normal, algo comum, algo comum, e não pode ser. O nosso Deus, Ele faz coisas grandes, coisas incríveis, e eis, tem um verso bíblico que diz, eis que farei coisas novas. Então, por que não inovar diante de Deus? Por que não chegar diante de Deus de uma forma diferente? Verdade é, os estudos estão aí, cientistas estão aí para provar. O ser humano quer resultados diferentes, mas ele não muda a sua rota. Ele faz a mesma coisa. Ele acorda todo dia no mesmo horário. Ele vai para o seu trabalho, volta para o trabalho, chega em casa, aí vai diante da TV, não sei se dá atenção para a esposa, para os filhos, enfim. Mas todo dia ele faz isso, todo dia. Aí final de semana, às vezes não tem prazer de ficar em casa, fica mais fora do que dentro. E aí como é que vai ter mudança? Se eu faço sempre a mesma coisa. Então eu preciso inovar, não é verdade? E tudo que nós fazemos para Deus precisa ter entendimento. E aí, no Salmo número 110, nos traz uma lição que até parece que esse versículo tem alguma coisa escrita também em Provérbios que corrobora isso daí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é? Aí você lê de trás para frente. O que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Então Davi fala do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aí ele fala que precisa ter bom entendimento, um bom entendimento. Tem todos que cumprem os seus mandamentos. Só vai cumprir os mandamentos do Senhor quem tem entendimento, precisa entender. Eu preciso entender para cumprir. Se eu não entendo, eu não cumpro. E aí, o seu louvor permanece para sempre. Entende? Então, eu tenho que cantar louvores com entendimento. Eu preciso entender aquilo que eu estou dizendo para Deus, ainda que às vezes eu não entenda o que Ele está fazendo para mim, mas o que eu estou fazendo para Deus precisa ser com entendimento, precisa ser com clareza, precisa ser com verdade, com sinceridade, porque Ele vai receber, é o nosso Deus que vai receber, entende? Então, é muito interessante toda essa questão, cada passo que nós estamos dando aqui em direção a conhecer um pouquinho mais essa vida de louvor. Como o louvor, ele tem uma capacidade incrível de mover as mãos de Deus a nosso favor. Então, muitas vezes nós vemos, inclusive eu também faço isso por várias vezes, eu peço para Deus sabedoria, que foi uma coisa que Salomão pediu. Não é pecado pedir sabedoria. Ao contrário disso, se todo cristão soubesse, pediria sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, todas as outras coisas você consegue. Só que onde é que está o princípio da sabedoria? Quem arrisca dizer? Aqui diz que era no temor do Senhor, mas onde está o princípio? Onde é a cerne de tudo? No próprio Deus, não é verdade? No próprio Deus. Então, quando Jó questiona a Deus aquela situação, muitas pessoas falam, Jó falou isso, Jó falou aquilo, mas se eu e você tivesse na situação dele, talvez nós faríamos pior. Imagine que um homem não fez nada, foi uma coisa entre Deus e a coisa ruim, Deus e coisa ruim. E a Bíblia diz que quando os anjos foram se apresentar, ele também foi no meio.
E aí o próprio Deus deu testemunho. Você acredita que se Jó não fosse tudo aquilo que Deus disse, Deus falaria daquilo dele? Não falaria, porque Deus não anda com mentiras. Então Deus disse meu servo Jó, homem temente, fiel, dizia do mal. Aí o adversário falou, mas ele é assim porque você dá tudo para ele, né? Nada ele tem falta, entendeu? Então, diante daquela situação, aí Jó perdeu os filhos, sim, perdeu os funcionários, sim, perdeu os seus animais, suas juntas de bois, jumentos, perdeu. E aí a Bíblia diz que era um após o outro, chegando com notícia ruim. Seus filhos estavam reunidos na casa de um deles, todos lá, e de repente caiu, não sei o que, matou todos eles, só sobrou eu para te contar. Aí veio outro, eu estava no campo, cuidando dos animais, de repente veio não sei o que, os filhos não sei de quem, e matou a todos, inclusive matou os animais, e só sobrou eu para dar a notícia. E aí já entrava o outro na sequência, imagina, uma sequência de notícias ruins. E aí, quando Jó perdeu tudo, a Bíblia diz que ele foi comer. Depois Deus, o adversário foi diante de Deus mais uma vez, porque viu que quando tirou as coisas de Jó, ele permaneceu fiel. E aí o Senhor falou assim, pode tocar, só não toca na vida. E aí ele foi lá e colocou a doença. E aí a Bíblia diz que Jó tinha um caquinho de telha, que era a sua companheira para coçar suas chagas. Aquilo fedia mal, aquilo cheirava mal, cheiro insuportável, a ponto de a própria esposa dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre, porque não tem mais solução para você. Deus esqueceu de você, então amaldiçoa ele e morre. Aí ele vira para a esposa e fala assim: você aceita o bem? Só aceita as coisas boas que Deus dá, e as coisas ruins você não aceita? Ou seja, rebateu, né? E aí meus amigos, confessa seu pecado, isso só pode ter sido pecado, vá diante de Deus, peça perdão. E a Bíblia diz que Jó era tão íntegro, tão fiel, tão temente a Deus, que os filhos dele se reuniam para fazer festas, e depois era Jó que ia lá diante de Deus oferecer sacrifícios pelos filhos, de tão temente a Deus que esse homem era. E aí, quando ele ficou naquela, imagine a mente desse homem, de um tempo rico, muitas posses. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, por que não dizer o mais rico na época. E aí agora via sem nada, sem filhos, e a esposa ainda tinha pedido para amaldiçoar Deus, morrer. Os amigos vêm a ponto dele, acusam. Aí ele foi diante de Deus e falou: Senhor, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. E foi falando uma série de coisas para Deus. Aí questionou, perguntou algumas coisas para Deus. E quando Deus responde a Jó, Deus responde com uma pergunta. Não é complicado, né? Eu faço uma pergunta para o pastor Gilberto, e o pastor Gilberto me responde com uma pergunta. Eu falo diretamente aqui, né? Não responda a pergunta com pergunta, né? Você vai fazer tal coisa? Por que você quer saber? Ele está respondendo com uma pergunta, né? Não responde com uma pergunta, responde com uma resposta. Aí Deus olha para Jó e fala assim: onde estavas tu quando eu coloquei o fundamento na terra? E aí? Quando Deus começou a mostrar: onde estava tu quando eu criei a terra, criei as águas e dei ordem para as águas? Você vai vir até aqui, daqui para lá você não passa. Olha que é uma coisa tão interessante. Nós habitamos no planeta Terra, sim ou não? Só que o nosso país, o nosso planeta é composto por mais água. Não tem uma coisa estranha? Não era para a água inundar a terra, se tem mais água do que terra? Por que não acontece? Por causa do poder de Deus. Por causa da ordem. A natureza obedece, está sob a ordem de Deus. Só que quando os homens habitaram aqui, Deus deu esse poder para os homens, para subjugar a terra. Essa é a nossa função. E o homem decidiu abrir mão. E o que o homem faz?
vai construindo coisas onde era rios, onde era mar, que quando chove, a água volta onde era o espaço dela. Aí invade casas, invade empresas, uma série de coisas. E o homem vai reclamar com quem? Ô Deus, você está vendo tudo isso? Não, mas quem foi que construiu lá? Foi Deus que falou assim: meu filho, né, desceu do céu lá e falou: vai construir ali. Entende? Então, é interessante porque quando Jó entendeu, olha só, quando Jó entendeu que o que ele estava passando era algo que, por mais que ele questionasse, era algo permitido por Deus, e aí lá no capítulo 42 ele diz: antes eu o conhecia, Senhor, de ouvir falar. Eu conheço Deus, que os nossos antepassados falavam de Deus, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus operou, de ouvir falar. Hoje eu te conheço porque os meus olhos te viram. Quando ele passou por toda essa situação, ele viu realmente quem era Deus. Aí a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Entende? O que o nosso Deus é capaz de fazer. Era uma coisa que era entre Deus e o adversário. Mas quem estava no meio? O ser humano, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então o adversário vai colocar a nossa vida em prova. Observa que lá na frente, Jesus disse para Pedro: Pedro, o adversário pediu permissão para se andar contigo. Então, vez ou outra, o adversário quer levar o ser humano, imagem e semelhança de Deus, contra o próprio Criador. E em muitos casos não consegue. Quando nós fazemos isso com entendimento, nós entendemos que tudo que nós passamos nas nossas vidas tem que nos ensinar alguma coisa, está querendo nos mostrar alguma coisa. É como se fosse um sinal de alerta. Nós que somos pais, mães, temos filhos, quando algo não está indo bem dentro do nosso lar, nós precisamos pedir para Deus abrir, ampliar a nossa visão espiritual, ligar o sinal de alerta: alguma coisa está errada. Nós, homens como pais, protetores, provedores, sacerdotes dos lares, nós não podemos permitir que o adversário adentre o nosso lar. Nós temos que realmente defender nossas esposas, nossos filhos com unhas e dentes, porque essa é a nossa função. Nós não podemos permitir que a enfermidade assole, que o desemprego assole, que a falta de comida, que a falta de proteção. Nós temos que conversar com nossos filhos, orar com eles, orar por eles, ter um diálogo. Não podemos esquecer a comunhão da mesa, de tomarmos café, almoçarmos, jantarmos, um momento de comunhão à mesa, sem celular, sem notebook, sem tablet, um tete a tete, na conversa, contar como é que foi o dia na escola, um trabalho em casa, um trabalho fora, como é que foi, planejamento, um momento da mesa. Nós precisamos ter isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos tendo um louvor do entendimento. Esse simples ato, estamos louvando a Deus, estamos glorificando a Deus, porque o momento da mesa é o momento de comunhão. No momento de comunhão, Deus se faz presente. No momento de comunhão, Deus está ali, porque Ele está vendo que onde há comunhão, Ele está presente. Aí agora, muitos lares brasileiros, hoje a gente vê muito isso. Pega os seus pratinhos, aí os filhos vão para o quarto. Lá no quarto tem TV, tem videogame, tem uma série de coisas. O pai pega o prato, vai para frente da TV na sala, a mãe tem TV na cozinha. Então, de forma que não há essa comunhão. O pai acha que a função é trabalhar, trazer o sustento, colocar na mesa. Meu filho está precisando do celular, toma o celular. Estou precisando de um jogo, toma um jogo. Meu filho tem tudo que ele precisa, mas não é só isso. Seu filho precisa conversar, precisa conversar sobre o futuro, o que ele pretende ser, à luz da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, o que é escatologia, vida futura. Precisa ter essa comunhão. Por isso que, cantando louvores com entendimento, eu ensinando a minha casa, os meus filhos, a minha parentela, eu estou fazendo isso com entendimento, estou glorificando o nome do Senhor, porque o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. A sabedoria faz com que também eu leve a minha casa
em direção ao eterno, em direção a fazer as coisas da forma que tem que ser feita. Amém? Os irmãos estão entendendo? A boca está ficando seca. Por favor. Vamos prosseguindo aqui. Próximo subtópico. Olha, eu acabei adiantando, né? Ensine seus filhos a louvar. Eu acabei adiantando sem saber. Está vendo que uma coisa puxa a outra? Um assunto aqui está ligado no outro. E a gente já acabou aqui puxando. Ensine seus filhos a louvar. Farei, Salmos 145, versículo 5. Farei da magnificência gloriosa farei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Falarei da magnificência gloriosa, obrigado, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Ensine seus filhos a louvar. Então nós temos que, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Falarei futuro, falarei para alguém. Nesse caso aqui, nós estamos falando dos filhos. Então, é isso que o salmista vem dizendo aqui, nesse texto maravilhoso. Então, observa, tem que ser algo contínuo. E esse também é um salmo de Davi. Davi tem exemplos de sobra para nos ensinar, apesar da casa dele ter se perdido por conta de negligência do próprio Davi mesmo. Não foi um bom pai, é um exemplo de um bom pai, mas sabia ter a intimidade com Deus. E uma das formas mais simples de nós ensinarmos os nossos filhos a louvar é nós fazendo. É verdade? É louvando. É fazendo. Isso. Porque se meu filho não me vir louvar, ele não vai fazer. E quando eu falo de louvor aqui, irmão, eu quero desmistificar uma coisa que sempre fica intrínseca em nosso meio, principalmente no meio pentecostal. Quando se fala em louvar, sempre pensa em louvor. O louvor cantar, música. Mas não é. O louvor é uma vida de louvor. Vida de louvor é independente de eu abrir a minha boca e cantar o cântico. É uma vida de louvor. Davi louvava a Deus porque escrevia os cânticos e também louvava a Deus quando cantava os cânticos. Então, ele tinha essa vida de louvor, compondo e cantando. Mas a vida de louvor, como eu disse, é uma vida, é um estilo. Eu decido ter uma vida de louvor. Então, tudo que eu fizer, todo ato que eu fizer, vai trazer a glória para Deus. Quando eu faço isso, eu consigo me livrar aos poucos do orgulho, da prepotência, que quer sempre tomar conta do ser humano. Olha, como eu disse há pouco atrás, a nossa vida, ela é uma eterna briga, ela é uma eterna discussão entre eu adorar a Deus ou deixar de adorar, porque ao mesmo tempo que eu sinto o desejo de louvar a Deus, de ter essa vida de adoração, as coisas dessa vida vão me levar exatamente para o contrário, para eu não fazer. Quando eu vou fazer, eu me sinto cansado. Não, porque eu estou cansado, trabalhei bastante, hoje eu não vou orar, eu dormi sem orar, Senhor me perdoa. E aí você vai fazendo isso dia após dia, vez após vez, pensa que não, você está longe de Deus. Mas eu vou à igreja toda semana, eu sou dizimista, sou ofertante, eu estou na igreja cantando, mas se você está perto longe, sabe? É o perto longe, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, quando eu tenho essa vida de louvor, esse estilo de vida, eu ensino meus filhos a louvar, com tudo que eu fizer, bendiz a minha alma ao Senhor, assim que diz o Salmo, e tudo o que há em mim,
e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Olha só, então, observa que é uma série de situações que nós temos que fazer para nos adequarmos a essa vida, esse estilo de vida de adoração. Então, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Então, ele está dizendo que falará isso para as suas próximas gerações. Primeira geração, filhos, os filhos falam para os netos falam para os bisnetos e assim por diante. Então, ação contínua novamente, é uma coisa que precisa perdurar entre gerações ali. Vamos pular para aquele que provavelmente será o último tópico de hoje. O Salmo 150. Quem nunca viu falar, né? O Salmo 150, um dos salmos categóricos aí, que fala sobre louvor. O forte apelo para louvar. Então Davi faz aqui nesse salmo um forte apelo. Vamos ler o salmo número 150, versos de 1 a 6. Verso 1: louvai o Senhor. Observa, imperativo, tá? Não é um pedido. Você pode louvar o Senhor? Não é. Louvai. Louvai ao Senhor. Aí ele continua: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Verso 3: louvai-o com som de trombeta. Aí está vendo? Agora existe. No verso 3 é que existe o instrumento. Louvai com saltério e harpa. Louvai com um tamborim e a dança. Louvai com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Observa que é enfático isso aqui. Tem muito verbo imperativo. Davi era muito específico, então ele fez esse apelo para louvar. Observa que ele finaliza dizendo: louvai ao Senhor. E como que ele inicia? Louvai ao Senhor. Não é interessante isso aqui? São coisas que estão dentro do texto, que nós estamos cansados de ler, cansados de saber. E por que não tem feito nas nossas vidas? Porque não é feito com entendimento. Eu às vezes não estou prestando atenção naquilo que estou fazendo. Então Davi traz, observa, que o Salmo de número 150, ele é o último. Na verdade não dá nem para entender que é Davi aqui, né? Não fica muito claro que foi ele, mas é o salmista. Vamos tratar assim que é mais fácil. O salmista, para que de repente eu não seja pego em erro aqui, né? O salmista faz esse forte apelo: louvai ao Senhor. Já começa assim, ó: louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Ou seja, ele está querendo dizer: louvai-o porque ele é santo. Quem habita no santuário é santo. Aí, louvai-o. Tudo bem, se para você o santo não está bom, então louvai-o no firmamento do seu poder. Ele não é só santo, ele está firmado em poder. Se isso não está bom, louvai-o pelos seus atos poderosos. Ou seja, ele está falando de coisas tremendas que Deus já fez. Quantos atos poderosos Deus já tinha feito até ali, né? Aí ele vem: se isso não está bom, então louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Existe alguém maior que Deus? Se tiver, apresenta para mim, porque eu não conheço. Ele continua: louvai-o com som de trombeta. Agora ele trouxe para a esfera instrumental: som de trombeta, saltério e harpa. Mas pode também ter um tamborim, alguma coisa para bater, para fazer barulho. Com dança, eu gosto de dançar, igual a minha Evelyn aqui. Louvai com instrumentos de cordas, com órgãos. Louvai com símbolos sonoros, símbolos que traz sentimentos. Louvai com símbolos altissonantes. E aí ele finaliza: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então não tem desculpa. Não tem desculpa de não
louvar a Deus. Porque Davi trouxe várias situações. Louvar porque ele é santo, louvar porque ele é poderoso, louvar porque ele é grande. Se tem instrumento, sabe tocar, louve. Se não tem instrumento, tem fôlego? Não tem instrumento, não sei louvar, minha voz. Tem fôlego? Louva. Observe aqui, ele não dá, não existe trejeitos. Não existe trejeitos para nós termos desculpa para não adorar a Deus. Ele diz, você tem várias formas. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. É isso que ele faz. Ele finaliza o capítulo de número 150 dizendo, louvai ao Senhor. Ou seja, não tem desculpa. Por isso que ele faz um monte de apelo a louvar, porque a única forma de nós estarmos com Deus, vivemos coisas tremendas com Deus, é tendo uma vida de louvor. Todos os exemplos